Seja muito bem-vindo ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. E hoje falarei sobre o iluminismo alemão e seus principais pensadores. Apresentarei também e principalmente a resposta de Kant à pergunta: o que é o iluminismo? Sendo assim, um enfoque será no filósofo Immanuel Kant. Bom, mas antes, eu peço que você que está chegando agora se inscreva no canal. Você que já tem acompanhado os podcasts, deixe o seu comentário falando o que você está achando do formato aqui do podcast. E não esqueça de deixar o seu like ao final do podcast, caso você tenha gostado. Bom, de modo cronológico, o iluminismo alemão veio depois do inglês e do francês. Portanto, o iluminismo alemão deve sua originalidade aos dois anteriores. A maior característica do iluminismo alemão não foi a polêmica, tal como foi na França, sobretudo, e também na Inglaterra, mas a análise crítica da realidade. Bom, dentre os filósofos alemães, Immanuel Kant e a sua resposta acerca do que é o iluminismo foi, eu diria, a respeito do assunto o mais relevante. Todavia, há outros filósofos que merecem ser citados. Então vamos lá. No iluminismo alemão a gente tem o Christian Wolff. Nasceu em 1679, escreveu inúmeras obras. Uma delas causou bastante polêmica na sociedade pietista alemã. O que é ou o que foi essa sociedade pietista? O pietismo era uma seita protestante que combatia todo questionamento teológico. E por que a obra de Christian Wolff causou muita polêmica? No discurso sobre a filosofia prática dos chineses, ele compara Confúcio a Jesus. Veja só. Bom, suas obras exerceram enorme influência no pensamento alemão. Para Wolff, a finalidade da filosofia é iluminar o espírito humano, para que ele perceba o mundo que o cerca. Para tal, tem que haver a liberdade filosófica. Ele foi influenciado pelo filósofo Leibniz e exerceu forte influência na filosofia de Immanuel Kant. Também temos o Martin Knutzen. Ele nasceu em 1713. Ele foi o discípulo de Wolff e mestre do filósofo Immanuel Kant. Também escreveu inúmeras obras, tal como seu mestre Wolff. Dentre elas, o sistema de causa e efeito, em que afirma haver uma harmonia entre os corpos do mundo físico e não um influxo como se pensava. Foi ele quem apresentou, por exemplo, a Kant a mecânica newtoniana, bem como o empirismo inglês. No iluminismo alemão também temos Alexander Gottfried Baumgartner, que nasceu em 1714. Ele é o criador da palavra estética. Seu pensamento se destaca pela importância do conhecimento sensível. Temos também o filósofo Gottfried Ephraim Lessing, que nasceu em 1729. Foi um exímio escritor, no entanto, não criou nenhum sistema filosófico. Ele valorizava o conhecimento histórico, sobretudo o da história da religião. E, finalmente, Immanuel Kant, que nasceu em 1724. Politicamente não foi ativo, todavia escreveu obras fundamentais para o direito, bem como para a prática da ética. Com as obras Princípios Metafísicos do Direito, de 1796, Paz Perpétua, de 1795, e com os ensaios Princípios de Direito e Princípios Naturais da Ordem Política, Kant se preocupa não com a administração pública, propriamente dita, mas com a análise dos conceitos políticos. Bom, mas como o assunto fundamental deste podcast é o iluminismo, veremos então, ou melhor, ouviremos qual a resposta de Kant para a pergunta: o que é o iluminismo? Bom, mas eu não irei apresentar o texto completo. Eu fiz um resumo de modo a não ficar muito grande, pegando as partes principais, que eu julgo principal, obviamente, do texto integral que foi publicado em 1783 na revista Berlinische Monatsschrift. Vamos lá. Immanuel Kant, tradução de Márcio Pugliese. O esclarecimento é a libertação do homem de sua imaturidade, do qual ele próprio é culpado.
Imaturidade é a incapacidade de empregar seu próprio entendimento sem a orientação de outro. Tal tutela é autoimposta, quando sua causa não reside em falta de razão, mas de determinação e coragem para usá-lo sem a direção de outro. Sapere aude, que quer dizer ouse pensar, ou tenha coragem de usar sua própria mente. Este é o lema do iluminismo ou do esclarecimento, que em alemão é Aufklärung. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção alheia, continuem, no entanto, de bom grado tutelados durante toda a vida. São também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros se constituam em seus tutores. É tão cômodo ser imaturo. Se tem um livro que faz às vezes de meu entendimento, um pastor que tem consciência por mim, um médico que decide a respeito de minha dieta, etc., então não preciso nem tentar. Não tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar, outros se encarregarão em meu lugar do trabalho cansativo. A maior parte da humanidade, inclusive todo o belo sexo, considera a passagem à maturidade difícil e, além do mais, perigosa, porque guardiões voluntariamente tomaram a cargo a sua supervisão. Depois de terem primeiramente estupidificado seu gado doméstico e terem certeza de que essas plácidas criaturas não ousariam dar um passo sem o andador em que as puseram, mostram-lhes o perigo que as ameaça se experimentarem andar sozinhas. Ora, este perigo na verdade não é tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar finalmente, depois de algumas quedas. Basta um exemplo deste tipo para intimidar os homens e atemorizá-los quanto às outras tentativas. É muito difícil desvencilhar-se cada homem dessa imaturidade tornada natural. Afeiçoou-se à brida e é realmente incapaz de usar a própria mente, uma vez que nunca teve de tentar fazê-lo. Regras e fórmulas, esses instrumentos mecânicos do emprego racional, ou melhor, mau uso de seus dons naturais, são os grilhões de uma tutela eterna. Quem delas se livrou só conseguiria dar um salto inseguro, mesmo sobre o mais estreito fosso, porque falto de hábito de circular livremente. Portanto, são poucos os que conseguiram, pelo cultivo de suas próprias mentes, se livrarem de imaturidade e obterem um caminhar seguro. Mas a maior possibilidade que um público se esclareça, pois, se lhe for dada liberdade, o esclarecimento é quase certo. Sempre haverá alguns pensadores independentes, até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que, depois de sacudir o jugo da imaturidade, difundirão-se o espírito de uma estimativa razoável de seu próprio valor e da vocação de cada homem de pensar por si. Para este esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade, e as mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber, a de fazer o uso público de sua razão em todas as questões. Ouço agora, porém, exclamar de todos os lados: não raciocinai. O oficial diz: não raciocinai, mas exercitai-vos. O financista: não raciocinai, mas pagai. O sacerdote proclama: não raciocinai, mas crede. Um único Senhor no mundo diz: raciocinai, tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Eis aqui por toda a parte a limitação da liberdade. Que limitação, porém, impede o esclarecimento ou o iluminismo? Qual não o impede e até mesmo favorece? Respondo: o uso público da razão deve ser sempre livre e somente ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão pode, com frequência, ser muito estreitamente limitado, sem por isso impedir notavelmente o progresso do esclarecimento. Entendo por uso público de sua própria razão aquele que qualquer homem, enquanto estudioso, realiza diante de todo o mundo letrado. Denomino o uso privado aquele que se pode fazer da razão em um certo cargo público ou função. Quando se pergunta: vivemos agora uma época esclarecida? A resposta será: não. Vivemos em uma época de esclarecimento. Ainda falta muito para que os homens, nas condições atuais, tomados em conjunto, estejam já numa situação ou possam ser colocados nela, na qual em matéria religiosa sejam capazes de compreender sem a orientação de outrem. Há apenas claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo em que podem trabalhar livremente e reduzirem
progressivamente os obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens de sua maturidade autoimposta. Considerada sob esse aspecto, esta época é aquela do esclarecimento, ou século de Frederico. Indiquei o ponto principal do esclarecimento, a saída do homem de sua imaturidade, no qual ele mesmo é culpado, principalmente em questões religiosas, pois no atinente às artes e ciências, nossos governantes não se interessam em exercer a tutela sobre seus súditos, além de que também aquela imaturidade é entre todas as mais prejudicial e a mais degradante. Porém, o modo de pensar de um chefe de Estado que favorece a primeira vai ainda além e compreende que, mesmo em relação à sua legislação, não há perigo em permitir a seus súditos o uso público de sua própria razão, mesmo com uma crítica franca do já dado perante a opinião pública mundial. Um brilhante exemplo disso é que nenhum monarca superou aquele que reverenciamos. Mas só aquele que é esclarecido não tem medo de sombras e tem à mão um numeroso e bem disciplinado exército para garantir a paz pública. Pode dizer aquilo que não ousa em estado livre. Argumentei, tanto quanto quiserdes e sob qualquer coisa que quiserdes. Apenas obedecei. Surge aqui um padrão estranho, inesperado nos assuntos humanos, bem como em outros lugares, quando se considera o conjunto em que quase tudo é paradoxal. Um maior grau de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade de espírito do povo e, contudo, estabelece limites intransponíveis, um grau menor daquela dá a esse espaço o ensejo de expandir-se tanto quanto possa. Assim, se a natureza por sob esse rígido invólucro desenvolveu o germe de que cuida ternamente, a saber, a propensão e a vocação ao pensamento livre, este atua em reverso, progressivamente, sobre o modo de sentir do povo, com que este se torna, pouco a pouco, capaz de agir livremente, e finalmente até mesmo sobre os princípios do governo, que acha benéfico para si próprio tratar o homem, que agora é mais do que simples máquina, de acordo com a sua dignidade. Bom, gente, é isso. Essa é a resposta. É claro que o texto, completo é muito maior, mas aqui já dá para vocês terem uma noção, do que Kant está falando a respeito do esclarecimento. Mas se a gente pudesse aqui resumir o que Kant está falando a respeito do esclarecimento, nós poderíamos ficar com essa parte do texto aqui. Abre aspas. O esclarecimento é a libertação do homem de sua imaturidade, do qual ele próprio é culpado. Ou seja, quando o ser humano deixa com que outro pense no lugar dele. Daí a frase emblemática de Kant, que eu diria que é uma frase do iluminismo, É uma frase emblemática do iluminismo, que é a famosa sapere aude, que quer dizer ouse pensar, ou tenha coragem de usar sua própria mente. Então, este é o lema do esclarecimento, do iluminismo. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, não se esqueça também de deixar seu comentário para criticar ou mesmo para elogiar, ok? Até a próxima!